Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda Ferreira, faço relacionamento com investidores aqui na Esparta, estou junto com o nosso CEO, Ulisses Neme, e a gente vai falar sobre uma parte que todo investidor gosta, né? Fala sério, rendimentos... Dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso é sempre bom, sempre a notícia é boa ali no final do mês. Uhum. Então a gente vai falar sobre os rendimentos mensais do Juno 11, os dividendos, né? Mais fácil para algumas pessoas, e o que a gente pode esperar daqui para frente. Primeira pergunta, o que é distribuído? É a inflação é distribuída, o ganho de capital? O que entra nessa composição de resultado que o cotista pode ter de expectativa daqui em diante? Boa pergunta, Glenda, porque isso é uma dúvida muito comum e a gente fez um modelo que é mais simples do que falar esse mês eu estou distribuindo a inflação, esse mês eu estou distribuindo, ou não distribuo a inflação, distribuo só o carrego, ficam umas contas complicadas. E, em especial, pelo fato do nosso fundo seguir o regime de competência, é mais simples. Então, a gente tem a cota inicial lá de 100. A cota está acima de 100, o que tiver acima a gente pode distribuir. E aí, o que a gente está pensando em distribuir? Peraí, cota patrimonial. Cota patrimonial sempre, tá? Perfeito. E o que a gente está pensando em distribuir? Então, se a gente vai tendo um excesso de retorno, então conforme a gente vai acumulando retorno, a gente pode ir distribuindo para o investidor. A gente não distribui tudo de uma vez, porque a gente quer fazendo distribuições consistentes no tempo. Então, idealmente, a gente gostaria de distribuir todo mês. Uhum. Né? Então, o que a gente faz? A gente vai distribuindo o que a gente tem acumulado e sempre guardando um pouquinho para garantir ou para minimizar o risco de não distribuir no mês seguinte. Tá, voltando uma questão, explica a diferença do regime de caixa e regime de competência. O que muda aí na prática? Ah, perfeito. No regime de caixa, importa o que está pingando na conta do fundo. Então, se você tem um título que se valorizou muito, mas você não vendeu ele, você não pode falar que você ganhou. Uhum. Essencialmente é isso. Ou então, você só pode distribuir conforme você for tendo aquele rendimento mês a mês. Então, seria uma abordagem bem conservadora. E, de certa forma, ela cria alguma complicação. É por isso que os fundos que adotam isso, normalmente eles têm que colocar DRE no relatório mensal, daí o pessoal está colocando lá qual que é a taxa que comprou, qual que é a taxa que marca hoje e tal. Cria toda essa complicação porque é menos, assim, é mais complicado, às vezes parece até um pouco intuitivo para os investidores, principalmente quando a gente está falando de um fundo imobiliário de aluguel, mas sem para papel, né, para fundos que compram títulos, eu acho que fica até um pouquinho mais complicado. A ideia é sempre simplificar aqui. A ideia é sempre simplificar. E o regime de competência é mais simples. É exatamente o que todos os fundos, aqueles que você compra no banco, na corretora, usam. Então, conforme os preços oscilam, reflete na cota e é aquilo. Já mostra, tem a tal da marcação a mercado, já mostra quanto vale de fato a carteira nos preços atuais. Né? Então, esse é o regime de competência. E tem uma série de vantagens, né? Acho que a gente até comentou em outro vídeo aqui sobre o uso de hedge, por exemplo, que a gente consegue fazer isso quando tem competência, a gente consegue reduzir o risco, fazer estratégias mais sofisticadas. Muito bom. Então, o que o investidor pode esperar? Rendimento todo mês na conta, rendimento trimestral, o que é de expectativa para todo mundo ficar? Você viu que eu já falei que a gente vai tentar que sejam mensais, né? Então essa é a cenário ideal, né? Esse é o cenário ideal, né? O que a gente pode fazer é distribuir rendimentos sempre que a cota estiver acima de 100, a cota patrimonial. Então, se ela estiver abaixo de 100, a gente não pode distribuir. De certa forma, assim, se está abaixo de 100 é porque teve alguma coisa no mercado. Talvez tenha, inclusive, mais oportunidades, né? Acho que até um ponto interessante. Mas se a cota está mais abaixo de 100, a gente não pode distribuir. Se ela está acima de 100 é porque tem lucro acumulado. Então, a gente pode distribuir lucro, né, para os investidores. Então, é sempre, olha, geramos resultado, pronto, pode ficar tranquilo. Isso. E é por isso que a gente fala que a gente vai tentar fazer com que sejam mensais essas distribuições. Que se por acaso no mês não tiver acima de 100 a cota, a gente não vai poder distribuir. Mas por isso que a gente vai tentar sempre manter alguma reserva, né, de rendimento acumulado para ir suavizando e garantir um fluxo com a maior recorrência possível. Muito garantir bom. Não, para tentar que tenha a maior recorrência possível. Perfeito. A gente recebeu uma dúvida recentemente, que é o seguinte, os fundos imobiliários, né, muita gente acaba comparando os FINFRAs com fundos imobiliários, eles têm a cada 6 meses que fazer a distribuição de 95% do caixa que eles estão acumulados, né? Isso. A gente não tem essa obrigação. Perfeito. O que muda? Assim, isso prejudica o investidor? É bom para o gestor? O que realmente muda pra gente?
É um ótimo ponto, né? Porque eu acho que o investidor ele tem que confiar de fato no gestor e tem que entender o que o gestor vai fazer. Então, se o gestor está sinalizando que os rendimentos que ele acumular ele vai distribuir ao longo do tempo, né, o investidor não precisa ter esse receio de que não vai receber nunca mais esses recursos, né? Então, acho que tem uma questão fiduciária aí. Então, o gestor está sinalizando que vai distribuir, mas não precisa ser tudo exatamente naquele período, né? Então, que nem eu falei, a gente está tentando suavizar os movimentos para ter o máximo de recorrência possível nas distribuições mensais e não naquele modelo de ganhou nesse mês um monte, distribui, no mês seguinte não ganhou nada, não distribui nada, né? Então, assim, a gente prefere que tenha um negócio mais recorrente, então é por isso que a gente vai fazer isso. E aí, o fato de ser semestral não necessariamente ajuda, né? Porque ele cria uma obrigação de que seja naquele período e quando eventualmente a gente pode ver vantagem em ir passando isso ao longo do tempo. O mercado não trabalha ali a cada semestre, né? Pois é, assim, às vezes tem um ganho muito grande, mas no finalzinho do semestre tem que distribuir tudo, é ruim, né? Então a gente acha bom não ter essa liberdade. Né? Exatamente, de não ter essa restrição, ter essa liberdade a gente acha bem positivo. Perfeito. O que aconteceria, por exemplo, um cenário de queda de juros? Né? A gente está vendo o Selic hoje em dia, né? A gente está no meio de 2022, com perspectiva até de subir um pouquinho mais. E o que seria, o que espera de rendimento para o fundo se a Selic começa a cair? Olha, essa é uma boa pergunta. Assim, como o fundo tem uma parcela tem títulos indexados à inflação, então os títulos indexados à inflação eles têm uma parte corrigida pela inflação, outra é uma parte pré-fixada. Se a gente tiver uma queda de juros estrutural, provavelmente a gente vai ter uma queda nas taxas de juros. Isso implica que justamente por a gente estar no regime de competência, provavelmente a gente vai acelerar os ganhos que a gente teria. Então assim, a cota vai valorizar mais e eventualmente a gente vai distribuir esses rendimentos para os investidores. Essa seria a ideia. No regime de caixa isso provavelmente é mais espaçado no tempo. Então, só notícias boas para os investidores, podem esperar os rendimentos caírem na conta sem pagar imposto de renda, sem pagar imposto também na hora de vender a cota. Então é isso. Obrigada, Ulisses. Eu que agradeço. Valeu, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui no vídeo e obrigada e até a próxima.